Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez volto a essa tribuna política para falar de assuntos que interessam ao povo brasileiro e ao mundo, vamos dizer assim, porque o Brasil é uma potência que tem interesses em todas as partes do mundo. Seus negócios, principalmente oriundos do agronegócio, e outros que merecem ser respeitados e merecem atenção. Meus amigos e minhas amigas, agora nós temos no mundo o imbróglio do assassinato do general Soleimani, lá do Irã. Efetivamente, é um acontecimento trágico, mais trágico ainda, porque nos funerais dele, na terra dele, lá no interior do Iraque, morreram mais de 30 pessoas pisoteadas. Isso aumenta a ira da cúpula do Irã contra os Estados Unidos, que não tenho dúvida, vai acontecer qualquer coisa em nome da vingança do povo iraniano contra os americanos. Mas o importante de tudo isso não é nessa briga, porque pertence a eles lá. O importante é como o Brasil vai estar nessa situação, apoiando ou não a iniciativa dos Estados Unidos, já que existe um alinhamento automático entre o Brasil e os Estados Unidos, que não é bom para o Brasil. O Brasil tem que estar neutro nessas coisas todas, buscando mercados para suas mercadorias, para seus commodities, e fazendo o melhor para o povo brasileiro. Meus amigos e minhas amigas, se o governo brasileiro toma parte em benefício de qualquer parte, vai sofrer reveses que preocupam a todos nós. Um alinhamento automático não é simples. Os Estados Unidos só faltam cobrar imposto do resto do mundo, e particularmente aqui dos países da América do Sul. Cobrar imposto para apoiá-los. Isso é o que acontece. Os Estados Unidos se acham dono do mundo. E por pouco não são. Tem países salvadores aí como a China e a Rússia para pôr um freio nessa ambição exagerada dos Estados Unidos. O Donald Trump é uma pessoa megalomaníaca que, se pudesse, exterminava a China, a Rússia e outros oponentes. Mas é preciso ter essa oposição no mundo. Ninguém pode deixar tudo como está, porque os Estados Unidos engolem tudo. E o Brasil tem que ter desconfiômetro e defender os seus próprios interesses. Não tomar partido nessa guernica entre Estados Unidos e o Irã. São nações muito distantes, e eu ainda digo que o Irã é até mais importante dos Estados Unidos que os Estados Unidos, porque é um grande importador de grãos do Brasil. Isso é o que acontece. Além do mais, o mundo árabe está de olho no Brasil, desde que o Brasil anunciou que iria transferir a nossa embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Não transferiu ainda, mas inaugurou um escritório de negócios em Jerusalém, prenunciando essa transferência. E o mundo árabe não gostou. Mas de que o mundo árabe é efetivamente, não vou dizer muito amigo do Brasil, mas é um grande importador
de commodities do Brasil, como carne, como metais, ferro principalmente. E nós temos muitos interesses em comum com o mundo árabe. Os Estados Unidos é para nós quase um competidor. Os Estados Unidos não deseja que o Brasil avance. Esse alinhamento automático é prejudicial para o Brasil. É um alinhamento automático em nome do combate ao terrorismo e em nome do combate ao comunismo, que se confundem. Mas, minha gente, o que nós temos com o comunismo, o que nós temos com o terrorismo? O Brasil está distante disso. Os negócios brasileiros são internos. A produção agrícola, a produção industrial, o setor de serviço e tudo mais. Onde nós precisamos de esforços indeléveis para resolver os problemas que temos. Porque não é só bonança que nós temos no campo, não. Felizmente, o MST, que era o maior câncer, está desaparecendo. E vai desaparecer durante o governo Bolsonaro. Porque a insegurança da propriedade preocupava o Brasil como um todo. Principalmente um Brasil que quebra, atualmente, livre do MST praticamente, recorde de produção no setor agrícola. Embora o setor industrial tenha regredido um pouco, mas está se alentando, o setor de serviço também, e vamos para frente. O Brasil precisa andar, não precisa tomar parte em conflitos do Oriente Médio. Nesse particular, muito apropriadamente, um diplomata israelense disse certa vez que o Brasil é um anão diplomático. É um anão diplomático mesmo. Onde o Brasil pode influir nesses conflitos? Nunca fez por onde. É uma grande potência econômica, mas medíocre do ponto de vista de influência no mundo. Não podemos correr o risco do mundo árabe se voltar contra nós, coibindo, glosando as nossas exportações. Não podemos, de forma nenhuma, correr esse risco, porque a agricultura brasileira, a agropecuária brasileira é muito eficiente e precisa de exportar para sobreviver melhor, porque aqui dentro o incentivo é quase zero. Enquanto a União Europeia dedica bilhões de euros para sustentar o seu agropecuária, que o Brasil é quase nada. É quase nada. Então nós competimos com desvantagem. Mas competimos com desvantagem. E quebramos recordes e mais recorde de produção de grãos e a cana-de-açúcar e café aqui no Brasil. E carne bovina, e carne suína, e carne de frango. Estamos na frente de muita gente boa no mundo. E temos que ficar caladinhos, não nos metermos nesses conflitos miseráveis que atrasam o mundo. Porque essa briga dos Estados Unidos com o Irã é uma briga que não deveria existir. O armamento do Irã nuclear começou com incentivo dos Estados Unidos ainda na década de 50. Os Estados Unidos armou também o Iraque, e agora o Iraque se voltou contra ele também. Está mandando tirar as tropas de lá. Os Estados Unidos ajudou em certa época outros grupos, principalmente no Oriente Médio, que se viraram contra eles também. Isso não quer dizer que eles são pai do mundo, não.
Cada dólar que eles investiram foi em busca do retorno de no mínimo uns 1.000. Esse é o espírito dos Estados Unidos. E nós temos que ser os Estados Unidos do Brasil. Temos que defender a Amazônia com garras e dentes. Temos que defender o Nordeste para desenvolvê-lo em benefício do setor produtivo do Brasil e da região. Temos que reindustrializar o Brasil. Temos que fazer o melhor e manter o êxito e o sucesso da nossa agropecuária e o setor primário como um todo. Temos que avançar, porque o Brasil não pode ficar estático. Tem uma população que cresce, e demanda respostas positivas para o Brasil, para o seu território. Ao contrário daqueles que correm lá para os Estados Unidos ou para a Europa em busca de dias melhores. Aqui no Brasil podemos ter muito mais dias melhores. Depende de quem administra o Brasil e da forma que administra. Meus amigos e minhas amigas, mais uma vez eu digo aqui nessa tribuna política que o Brasil, com relação a essa briga do Irã e os Estados Unidos, ou Estados Unidos e Irã, tem que se abster, tem que ficar longe. O Oriente Médio é muito importante para nós, que somos um grande produtor de bens, como a carne, como os grãos, como o açúcar e outros produtos. Não podemos colocar em risco o nosso relacionamento com os árabes por causa dos Estados Unidos e do Estado de Israel. Meus amigos, muito obrigado por mais esse momento com vocês. Até a próxima, se Deus assim permitir.